Bom dia, família, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Eu vim aqui contar o meu testemunho do milagre que Deus fez na minha vida há 3 meses atrás. Oh, Deus de maravilha, eu vim aqui contar que eu não podia ficar sem contar esse milagre que Deus fez. Como está escrito ali, Senhor Deus, em Salmo 77, no 14, que diz: Tu és o Deus que fazes maravilha, e a tua força é notória entre as nações. Oh, glória a Deus! Eu não poderia ficar sem contar esse testemunho aqui maravilhoso que Deus fez na minha vida há 3 meses atrás. Me trazer a vida de volta. Então eu vou relatar aqui para os amigos, irmãos em Cristo Jesus e minha família. No dia primeiro, meus amigos, eu comecei a sentir uma dor no pé da barriga. Eu estava lá na loja, né? Sozinho na loja, e aquela dor no pé da barriga, e eu sabia que era uma coisa grave, porque uns dias atrás eu estava sentindo já uma dorzinha, mas era bem levinha. E foi aumentando essa dor. Aí dia primeiro foi aumentando essa dor, eu estava na loja. Eu lembro que eu estava lá sozinho na loja lá, e eu olhei pro céu e falei: Senhor, eu sei que é uma coisa grave que eu tenho aqui, mas o Senhor pode curar essa coisa grave que eu tenho aqui na minha barriga. E disso, meus amigos, eu saí e fui lá pro portão e fiquei escorado no portão. Aí, nessa hora, tava passando um morador de rua, que ele sempre fica por ali perto da minha loja, ali, um morador de rua. Aí ele passou por mim, depois que deu 2 passos de mim, ele parou. Ele parou e voltou até onde eu tava, escorado no portão. E falou assim pra mim, ó: Eu, teu Deus, ouvi o que você pediu. Eu vou curar, mas você vai ter que ter muita fé. Meus amigos, eu me arrepiei da ponta do pé até o fio da cabeça. Porque eu estava sozinho na loja. Eu estava sozinho, só eu e Deus. Eu falei com Deus e Deus usou o morador de rua lá fora. Aí ele falou assim: eu senti tanta presença de Deus quando ele falou isso, que ele falou: posso te dar um abraço? Eu fui, dei um abraço dele bem apertado e chorei. Chorei, chorei, chorei. Que Deus usou ele para falar comigo. Aí tudo bem. Aí eu pensei, se aumentar essa dor, tomei uns dipirona para ver se passava. Sabe como nós homens somos, né? Para ir no hospital só quando tá quase morrendo. Só a misericórdia mesmo a gente, viu? Mas é o medo do hospital. Aí no dia 2/6 a dor foi intensa. Aí foi eu e minha esposa Edna pro hospital. Chegamos no hospital ali do Veracruz, aqui de Magoá mesmo, só me deram um soro com antibiótico e fizeram exame de sangue e exame de urina. E mandaram eu embora para casa, me deram uma receita com um monte de antibiótico para me comprar e eu vim. Mas parece que o antibiótico piorou a dor. Mas doía demais, doía muito, muito. Aí eu passei aquela noite de sexta pro sábado com muita dor, esperando amanhecer, porque eu não ia de madrugada. E porque na sexta ainda eu fui de carro dirigindo, no dia 2. Mas no dia 3 eu já não estava aguentando dirigir mais, a dor ficou intensa depois que me deu aquele antibiótico. Aí que chamamos o Uber de manhãzinha e voltamos pro hospital de novo. Me deram as mesmas medicação e tava mandando eu embora. Eu falei: pelo amor de Deus, doutor, não tô aguentando de dor, essa medicação não tá adiantando. Aí ele falou assim: ó, aqui não tem as máquinas adequadas, vai pra Praia Grande. Aí eu falei pra minha esposa: não vamos voltar pra casa não. Vamos pra Praia Grande, vamos sair desse hospital aqui, vamos pra Praia Grande, eu não tô aguentando de dor. Aí saímos dentro do hospital e chamamos uma Uber e fomos lá pro central da Praia Grande. Cada buraco que a Uber passava, a dor vinha, eu gemia de dor, meus amigos. Uma dor intensa, uma dor insuportável. Fui pra Praia Grande. Chegamos lá, eu falei pro doutor, falei que tinha ido 2 vezes já no hospital ali, aqui em Manganguá. Aí ele passou a mesma medicação. Falei: doutor, essa mesma medicação não tá adiantando, tá piorando a dor. Aí que ele foi lá e mandou fazer uma tomografia. Eu fiz uma tomografia e mandaram eu embora pra casa, porque não ia chegar aquela hora a
a tomografia, não ia vir os exames aquela hora. Então eu voltei para casa, na Uber. Como eu moro numa rua de paralelepípedo, vixe, quando a Uber passava naquele tremendo, mas era dor demais, demais a dor. Aí chegou a noite, de sábado para domingo, eu não tava insuportável, tava pedindo a morte, meus amigos. Tanta dor no pé da barriga, eu nunca vi tanta dor na minha vida daquele jeito. Mas doía demais, doía. Eu chorava à noite, gemia. Falei pra minha esposa, vamos pro hospital, eu vou morrer aqui. Eu vou aguentar não, eu vou morrer, não tô aguentando. Aí saímos de manhãzinha pra ir de voltar de novo lá no Central. Chegamos no Central lá, falamos, pelo amor de Deus, doutor, me interna. Eu não tô aguentando de dor, tô morrendo, vou acabar morrendo lá em casa. A minha esposa falou pra ele assim, doutor, o senhor vai esperar o meu marido morrer em casa pra poder internar ele? Aí que ele começou a mexer lá nas papeladas lá e chegou o resultado do exame da tomografia. Aí ele abriu um zoião. Eu tinha passado o dia todinho já no hospital, ali, tomando medicação. Aí chegou à tarde o resultado da tomografia. Aí ele abriu os olhão, olhou, falou, ó, vou mandar esses papel para vocês vão lá na tal sala onde tem a chefe da cirurgia, que ela vai conversar com vocês. Eu já vi que era uma coisa grave. Quando eu vi ele regalando o olho pro computador, depois ele tirou as folhas. Aí eu levamos, ficamos esperando para atender a gente. Aí eu falei para minha filha, eu lembro. Falei, Gabriela, o pai, Deus vai recolher o pai. Jesus vai recolher o pai. Ela falou, vira essa boca para lá, pai. Eu falei, não, Jesus vai recolher o pai. Tô sentindo. Aí minha esposa tinha ido lá para beber água, né? Depois voltou, eu falei para ela também, falei, Edna, Jesus vai me recolher. Ela falou, você tá sentindo? Eu falei, tô. Jesus vai me recolher, eu não vou aguentar. Essa coisa deve ser muito grave, do jeito que o doutor olhou pro papel, é uma coisa muito grave e eu não vou aguentar. Como meu coração só bate a metade, meu coração só bate 49%. Eu não ia aguentar uma cirurgia. Aí a doutora chamou a gente. Quando entramos na sala dela, ela falou, ó, estourou seu intestino, está com a infecção generalizada, tem fezes e pus para tudo que é lado na sua barriga. Nós vamos ter que te internar. Vamos te internar hoje aqui no Central. Amanhã cedo a ambulância vem e te leva lá por Irmã Dulce. E no Irmã Dulce você vai fazer a cirurgia na terça-feira. Isso era no domingo à noite. Você vai fazer a cirurgia lá. Aí eu falei, tá bom, doutora. Aí internaram eu. Eu já sabia que Jesus ia me recolher. Comecei a falar com Jesus, me preparar. Aí minha esposa e minha filha foram embora, eu fiquei lá internado. Aí me deram um remédio para aliviar um pouquinho a dor. Aí amanheceu, a ambulância veio me buscar. Só que minha esposa não tinha chegado ainda, que ela se atrasou um pouquinho para sair daqui de Mongaguá para Praia Grande. Aí me levaram na ambulância. Me colocaram na salinha lá esperando para ver se abria um leito lá para mim, um quarto lá, no leito lá para mim dormir. Eu fiquei na salinha se contorcendo lá, sem medicação. Aí os médicos chegou, 2 cirurgião, falou, Assis, você está com uma infecção generalizada, o seu intestino está estourado, provavelmente foi um tumor que estourou o seu intestino. A sua cirurgia vai ser uma cirurgia de 6 horas. Eu vi aqui que você é cardíaco. Todas as cirurgias são arriscadas. Mas essa cirurgia, para você que é cardíaco e seu coração só bate a metade, é mais arriscada ainda. Mas aí você vão fazer a cirurgia em você, você vai usar uma bolsa de locostomia. E vamos lá, vamos operar, tá bom? Vamos esperar agora um leito desocupar lá, para poder levar você pro quarto. Hoje, meia-noite, você entra em jejum. Isso aí era na segunda-feira. Aí, meia-noite, eu ia entrar em jejum. Aí, minha esposa chegou. Aí falou, você tá aí nessa salinha aí, com esse monte de gente aí, que aconteceu? Falei, tá abrindo vaga no quarto. Aí sim, levaram pro quarto. Aí eu fiquei conversando com a minha esposa lá, falei, ó, a cirurgia é muito arriscada, Edna. Deus vai me recolher. Aí ela falou, não, Deus não pode te recolher, não. Deus não falou isso pra mim, não. Deus não falou isso. Deus não falou nada pra mim. Eu não posso ficar sozinha, não. Deus não falou nada, o Assis. Falei, Edna vai me recolher. Aí ela foi embora. Eu passei a noite lá no hospital, em jejum. Depois da meia-noite comecei a fazer em jejum. Primeiro que eu estava em jejum, já fazia dias que eu não comia. Desde o dia 2 eu não comia nada, que não entrava nada na minha barriga. Eu já estava de jejum já.
Só fiz jejum de água. Aí, quando foi 10 da manhã, vieram me buscar pra cirurgia. Minha esposa estava lá já. Aí me levaram, colocaram na maca pra levar. Aí eu falei pra minha esposa, eu não vou resistir a essa cirurgia. Era dia 6/5 de maio agora de 2025. Aí quando chegou naquela sala de cirurgia, tem uma porta, né? Aí a enfermeira falou pra ela assim, ó, a hora é essa. Você se despede dele, que agora, daqui pra dentro agora, era eu e Deus. Aí eu olhei pro rosto da minha esposa, eu falei, é a última vez que ela tá vendo eu com vida. Eu tava com isso, eu tinha jogado a toalha já. Eu sabia que Deus ia me recolher. Aí chorei ainda e falei que amava ela. Ela falou também, eu te amo. Aí fechou aquela cortina. É uma hora bem difícil, aquela hora bem difícil. Fechou a cortina, ela ficou pra lá. E ali foi eu, Deus e os médicos. Fiquei numa salinha lá, aguardando a sala de cirurgia desocupar. E ali, pensando, olhando pro céu. Aí Deus me trouxe uma lembrança. Me lembrou lá do morador de rua, dizendo, no dia 1/5, eu vou curar, mas você vai ter que ter muita fé. Oh, glória a Deus, eu lembrei disso. Falei, eu tenho que ter fé. Se eu ter fé, ele vai me curar. E também lembrei de 2 semanas atrás, quando meu pastor Leandro Ferrazoni, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 18, Manganguá, Campo de Registro, administrou ali uma palavra dizendo sobre o rei Ezequias, que o rei Ezequias pegou uma doença que era para a morte. Isaías foi lá e falou para ele, Ezequias, coloca a sua casa em ordem, essa doença é para a morte. E antes de Isaías sair, o Ezequias começou a orar e clamar o nosso Deus, clamou bastante. E antes de Isaías sair, Deus falou para ele, Isaías, vai lá e volta e fala, eu ouvi a oração de Ezequias e eu vou prolongar 15 anos da vida dele. Oh, glória, eu lembrei disso, eu falei, não vou jogar toalha não vou não. Aí eu comecei a orar, é para crer, para quem crê, é para quem crê. Eu comecei a orar naquela salinha, comecei a orar e clamar ao Senhor e falar, Senhor, eu não quero morrer, Senhor Deus. Tem minha filha, tem meu filho Peterson, tem meu neto Pietro, eu quero ver ele crescer, eu quero ver meus netos da parte da Gabriela, tem minha esposa, Senhor. Senhor, eu não quero morrer, comecei a clamar. De repente veio uma imagem de um homem bem no pé da minha maca. Aí eu parei de orar e olhei, sumiu. Aí eu continuei orando de novo, essa imagem encostou bem do meu lado aqui da maca. Quando eu parei de orar para orar de novo, sumiu de novo. Eu comecei a clamar mais ainda, apareceu no meu pé. Eu falei, não, Jesus está comigo, Jesus está aqui, oh glória a Deus. Eu falei, não, mas veio uma fé tão grande na minha vida, uma fé tão grande, eu comecei a me alegrar. Estava a ponto de eu ir fazer aquela cirurgia de 6 horas, mas eu comecei a me alegrar, me alegrei tanto, que eu vi que Jesus estava ali comigo, eu vi a imagem dele ali quando eu orava, e eu comecei a clamar, e uma felicidade. Aí o cirurgião chegou, o anestesista chegou e falou assim, Assis, eu sou seu anestesista, vou ter que te apagar lá, porque a cirurgia é longa, é de 6 horas, só que você é cardíaco, é difícil essa anestesia que eu vou dar em você. Aí eu olhei para ele e falei assim, doutor, eu sei que Jesus está comigo. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, tem que se apegar em qualquer coisa. Eu falei, não, doutor, eu se apego em Jesus, ele está comigo e eu vou sair dessa cirurgia, porque ele vai comigo ali. Aí ele falou assim, então tá bom. Ô seu Assis, daqui 10 minutos eu venho te buscar, que tá só limpando a sala de cirurgia e vão vir te buscar. Aí meus amigos, eu tava numa fé, numa alegria no coração, mas tão grande. Aí depois passou os 10 minutos, vieram me buscar. 2 enfermeiras e um anestesista. E eu orando, e eles só olhando pra mim, e eu orando, e é a caminho da sala de cirurgia. E eu orando, chegamos na sala de cirurgia, lá tinha 3 cirurgiões, 2 enfermeiros e o meu anestesista.
Aí eles pegaram, abaixaram a maca de cirurgia, puxaram eu para outra maca. Aí eu falei para os doutores que estavam lá arrumando as ferramentas. Falei, doutores, eu posso orar? Eles falaram, pode. Aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Aí eles pararam de fazer o que eles estavam fazendo lá e pararam de ficar olhando para mim. Falei, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto que o Senhor está aqui. Tem 6 pessoas aqui e o Senhor é a 7ª pessoa que está aqui. Eu estou sentindo que o Senhor está aqui comigo. E eles olhando, abençoa a mão desses médicos, abençoa, Senhor. Abençoa de uma maneira especial. Aí eu orei e falei, em nome de Jesus. Aí um dos médicos falou, amém. O outro gritou, ô glória. Aí o anestesista falou assim, Assis, agora chega que nós vamos te apagar. Aí eu lembro que eu deitei. Eu estava deitado já, né? Aí deu aquela na minha veia, foi apagando, e eu apaguei. Só que foi questão de segundo. Meus amigos, irmão em Cristo Jesus, meus familiares, eu fui para um lugar que era branco igual uma lã, branco igual a lã e silencioso, um lugar bem grande, branco, e um silêncio. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, eu não resisti à cirurgia, eu morri onde eu estou aqui. Aí eu olhei e vi uma imagem de um homem lá no fundo, naquele lugar branco, silencioso, uma imagem do homem lá no fundão, lá no fundo. Aí eu tentei olhar, fiquei olhando, só que aí eu virei meu rosto para olhar ao redor. Minha curiosidade era olhar ao redor, mas eu virei meu rosto para o lado. Mas com uma alegria tão grande, dizendo eu venci, eu consegui. E a minha visão, meus amigos, irmãos e familiares, é a mesma visão que eu tenho aqui em vida, aqui assim, ó. Eu via tudo nítido. Só que eu não via meu corpo só. E não lembrava de nada de coisas aqui terrenas da terra. Eu lembrava só que eu venci, eu estou no céu, glória a Deus, eu creio que aqui é o seio de Abraão. Eu creio, eu falei, eu creio, que aqui é o seio de Abraão. E aquele homem que está lá embaixo é Jesus que vai vir até a mim e vai falar para mim que eu cheguei e consegui vencer. E voltei a olhar de novo para aquele lugar, só que não estava mais lá. De repentemente, veio uma luz bem forte, ofuscou meu olho, fez pá, uma, pá, duas, ofuscou, meu olho ficou todo ofuscado. Aí eu fui abrindo meu olho devagarzinho, fui abrindo devagar. Quando eu olhei, eu vi Assis. Aí que o meu olho foi abrindo, eu vi, era um doutor que estava aqui do meu lado e falou, Assis, você sabe onde você tá? Aí eu fiz assim pra ele com a mão, porque eu tava entubado. Fiz assim. Aí eu olhei e vi 2 enfermeiros, uma enfermeira e um enfermeiro do outro lado da minha maca. Eu olhei pra porta lá do UTI lá, tinha uma enfermeira em pé lá e ela gritou, Jesus te ama! Jesus te ama muito! Aí eu falei, eu morri, ó, ela sabe que eu morri, por isso que ela tá gritando daquele jeito. Só que depois eu fiquei sabendo porque que ela gritou daquele jeito, porque quando minha esposa, eram umas 7h30 mais ou menos da noite, depois que eu vim da cirurgia, minha esposa estava ali, ela ficou 10 minutos lá, deixaram ela ficar 10 minutos lá no meu leito, no UTI, e eu estava ali bem ruim, entre a vida e a morte, e ela perguntou pro doutor, quanto por cento você dá de vida para ele? O doutor falou assim, nenhuma. Ele não morreu na cirurgia, não sei como. Nós teve que entubar ele, que ele teve uma parada cardíaca. Nós entubamos. Só que agora, olha aí, o coração dele bate 20 e ele está entubado e mesmo assim ele não reage. De hoje à noite ele não passa. Ele não vai aguentar, ele está muito fraco. Dá uma olhada. Olha como ele está, ele falou para minha esposa. Aí minha esposa falou para ele assim, doutor, essa é a última palavra do senhor. Ele falou, essa é a última palavra minha. Ele não vai resistir. Aí ela falou, doutor, o senhor deu sua palavra. Mas a última palavra quem dá é o meu Jesus. É o meu Jesus, é a última. Doutor, aí tem vida, doutor, aí tem vida. Aí tem vida. Aí disse que o doutor falou para ela assim, você tá falando, né? E virou e saiu. E essa enfermeira tinha visto isso, que ela estava lá na sala, vendo. Só que meus amigos, irmãos, Assis, eu sabia que eu tinha morrido.
Só que eu pedia certeza, eu queria certeza. Para mim poder falar e ter convicção do que eu estou falando. Eu tinha certeza que eu tinha morrido. E aquela visão que eu tinha era do céu. E aquele lugar de descanso, sossego e paz eram os seios de Abraão. Eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. Fielmente. Aí eu vi a correria de enfermeiros a noite toda vindo falar com os enfermeiros que estavam me cuidando. É aquele ali. Eles falavam, é aquele. Aí eles vinham até eu, com o meu leito, tava meu nome em cima do meu leito, falavam, assim, está tudo bem? Eu só fazia assim com a mão, porque eu estava entubado. Eu abri meus olhos, era entre 8 e 10 a 9 horas da noite. E fiquei entubado ainda. Eu fiquei ali a noite todinha, mentalmente agradecendo a Deus por ter voltado. E olhando tudo que estava acontecendo. E foi a noite todinha essa correria de enfermeiros, faxineiros, que vinha, outros enfermeiros de outros setores. É aquele ali, é aquele. E eu só olhando, e as enfermeiras que estavam comigo falavam, é aquele ali. Passava vários tipos de pessoas lá e perguntava se era eu. Porque eles com certeza espalharam que eu fui a óbito. Eu fui a óbito. Eles espalharam para todo o setor todo. Aí vieram de madrugada fazer exame em mim, porque eu saí da cirurgia, eu saí ainda com infecção ainda. Por isso que o doutor falou que não ia ter vida. E fizeram um monte de exame de mim de manhã, de madrugada. Aí quando foi 8 horas da manhã, chegou os médicos cirurgião para olhar os exames que tinha feito de madrugada em mim. Aí eles olharam, falaram, isso aqui é o exame do Assis? Aí olhou um pro outro e falou assim, mas ele não saiu da cirurgia cheio de infecção? O outro falou, saiu. Mas porque aqui os exames dele não tá dando nada. E eu estava entubado, não podia falar para ele que era Jesus que tinha feito o milagre. Eu só olhava para eles e eles, um coçava a cabeça, eles estavam em 3. Um coçava a cabeça, outro olhava, não, vamos fazer exame dele de novo. Aí chamaram a enfermeira, pegaram os papéis e fizeram um monte de exame urgente de novo. Aí quando foi 9 horas, tiraram meu tubo. Tiraram meu tubo, eu aliviei minha garganta. E aproveitei e comecei a perguntar para as enfermeiras do outro plantão, porque as enfermeiras do plantão da noite que estavam tomando conta de mim, quando aconteceu o milagre, elas contaram para essas enfermeiras também que entrou às 7. Aí eu perguntei para elas, tinha uma enfermeira e um enfermeiro, eu perguntei, eu morri ontem à noite? Eles falaram, por que você está perguntando isso? Porque eu falei, porque eu sei o que eu morri. Ela falou, não, mas quem falou? Eu falei, ninguém falou, eu sei que eu morri. Só que aí eu comecei a contar a visão do céu para eles. Eles nem crente era. Eles começavam a chorar, banhar de choro. Eu falei, eu morri. Vocês sabem que eu morri. E essa visão é verdadeira. Aí ele saía chorando e saía andando. Para todos os enfermeiros que eu falava isso aí da visão do céu, eles choravam. Eles não me falavam. Porque eu acho que é ética do hospital. Aí quando chegou 2 horas da tarde, os médicos voltaram para ver os exames que eu tinha refeito. Aí coçaram a cabeça e falaram, meu Deus, como pode? Ele estava cheio de infecção, ele não está com nenhuma infecção mais. Só que agora eu estava sem o tubo. Eu falei, doutores, é o meu Jesus que me despertou sem mais nada. Eu creio. Eles só olharam de rabo de olho para mim, saíram coçando a cabeça e saíram andando. Aí tiraram até umas medicação a mais que estava para mim ali, para infecções. Deixaram só os antibióticos, tinha muito antibiótico no meu pescoço aqui, ó, que estava grudado aqui, ó, na minha artéria. Vários remédios. Oh, glória a Deus, Deus fez um milagre. Aí eu lembro 4 horas da tarde, minha esposa tá indo me visitar, ela já estava achando que ia receber uma má notícia. Quando ela chegou 4 horas da tarde, ela veio já, só vi a voz dela dizendo, enfermeira, o Assis. A enfermeira apontou o dedo para mim, eu estava lá com o olho aberto, olhando. Ela gritou, oh, glória a Deus, meu Deus é fiel. Meu Deus é fiel. Aí ela contou para mim, Assis, onde você estava quase morto. Você estava quase morto. Eu falei, Edna, eu sei que eu morri, eu sei. Falou assim, você estava quase morto, eu saí daqui às 7 e pouco da noite. Você estava quase morto, os médicos falaram que não tinha mais jeito. Eu liguei para minha pastora, ela falou, para a pastora Janaína, e falei para ela que você estava entre a vida e a morte. E com certeza minha pastora Janaína falou para o meu pastor Leandro Ferrazoni,
E nessa terça-feira mesmo da noite, que eu estava entre a vida e a morte, que eu creio que eu tinha ido a óbito, entre 8h10 a 9 horas da noite, o meu pastor Leandro Ferrazoni, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 18, Manganguá, campo de registro, levantou um clamor na nossa igreja, estava tendo um culto da palavra. Falou: irmãos, esquece todos os seus problemas, esqueça tudo que você tem, mas clama pelo irmão Assis. Ele está entre a vida e a morte, no hospital, entubado, com a infecção. Só Jesus para fazer o milagre. E a igreja, setor 18, aí, Manganguá, levantou um clamor para mim. Levantou um clamor maravilhoso. E Deus ouviu a oração deles. Quando eu tinha entrado em óbito lá entre 8h10 a 9 horas da noite, eles clamaram. Eu creio que aquelas duas luzes que acendeu no meu olho, eu abri o olho no hospital. Foi a oração deles ali, clamando, unidos, orando pela minha vida. E Deus achou por bem me trazer de volta. Só que aí eu queria certeza para mim poder falar aqui. Se eu entrei a óbito, se eu ressuscitei. Eu queria certeza. Eu ficava perguntando, eu estava já no UTI há fazer uma semana, perguntando para as enfermeiras, só que as enfermeiras não falavam. Elas só choravam quando eu falava da visão do céu, mas elas não falavam de jeito nenhum. Aí passou uma semana no UTI, eu tive que ficar no UTI, por causa necrosou a minha colostomia, por causa faltou sangue, então ela ficou preta e os médicos estavam pensando em ter que fazer a cirurgia de novo e puxar ela para cima para cortar o necrosado, mas estava funcionando ainda. Só que um falava, vamos operar, o outro falava, não, segura um pouquinho. E fiquei ali no UTI. Aí passado uma semana, na outra terça, estava minha esposa lá, Edna de Moura, lá fazendo visita para mim, e chegou o médico para falar o boletim, porque todo dia lá no UTI é um médico diferente, que fica de plantão. Aí veio um médico, ele estava lá vendo os pacientes que estavam lá, os familiares, falando para os familiares dos outros pacientes que estavam no quarto. Aí veio vindo de cabeça baixa. E não tinha visto minha esposa ainda. Quando ele foi falar de mim e olhou para minha esposa, ele falou, você, eu te conheço. Aí minha esposa falou para ele assim, doutor, eu também te conheço, doutor. Lembra, doutor, terça-feira passada, que chegou da cirurgia, o senhor falou que não tinha mais jeito, que não ia resistir, ia morrer naquela noite. E eu falei para o senhor que a última palavra quem dá é o meu Jesus. Aqui tinha vida aí, doutor. O doutor abriu o olho e falou, é ele. Ela falou, é ele, doutor. É ele. Ele olhou para mim e falou meus boletins para minha esposa e foi lá para o lugar dele. E eu estava já a semana toda clamando que eu queria uma certeza do que tinha acontecido comigo. Aí minha esposa foi embora da visita. Mas Jesus incomodou tanto esse médico, incomodou tanto no lugar que ele estava, incomodou tanto ele. Oh, para a honra e glória do Senhor. Ele entrou naquela porta do UTI, foi até meu leito, olhou para um lado, olhou para o outro, para ver que não tinha nenhuma enfermeira, e falou, Assis, sua mulher, a sua esposa, tem uma fé grande. Eu falei, doutor? Ele falou, Assis, terça-feira passada, eu era o plantonista aqui do UTI e você veio da cirurgia quase morto. Assis, depois que sua mulher foi embora, entre 8h10 a 9 horas da noite, Assis, você veio a óbito, Assis. Assis, vou falar mais claro para você. Aí olhou para um lado, olhou para o outro, porque não tinha nem enfermeiro, e falou, Assis, você morreu. Assis, você faleceu. Essa maca, você faleceu. Você ficou morto aí na maca aí, entre 20 a 30 minutos, esperando as enfermeiras virem para te limpar, que ela estava ocupada, e eu estava com seu óbito lá já. Eu estava com seu óbito para assinar já. Estava só esperando ela limpar você. Você ficou morto aí. De repente, sua máquina começou a apitar. Foi a hora que a igreja estava orando.
Foi a hora que os irmãos estavam clamando por mim. E eu abri meu olho. E ele falou, você abriu seu olho e acordou. Oh, glória a Deus. Foi a hora que os irmãos estavam orando pela minha vida. Foi a hora que os irmãos clamaram, se uniram, porque juntos somos mais fortes. Oh, eu sou grato muito a Deus. Sou grato a Deus muito. Sou grato também a esses irmãos em Cristo Jesus que clamaram por mim ali da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 18, Manganguá, Campo de Registro. Eu voltei à vida e eu queria certeza, e esse médico me deu a certeza do que tinha acontecido comigo, para me poder falar. Porque eu sabia que eu tinha morrido, mas eu não tinha certeza. Só que o médico veio e falou. Oh, glória a Deus. E quando eu acordei, meus amigos, irmãos e família, acordei sem nenhuma infecção. Só fiquei 11 dias no UTI mesmo porque tinha necrosado. Mas graças a Deus, tá tudo bem. Eu uso uma bolsa de leucostomia, tô acostumando com ela. Mas para um e glória ao Senhor, eu tô vivo. Há 3 meses atrás, era para ter descido a sepultura. Mas estou vivo. Cada vez que eu entro ali na minha igreja ali, eu cruzo ali os batentes. Eu cruzo uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, de abraçar cada irmão, cada irmã, cada adolescente, jovem, crianças, músicos, pastores, todos. Sou grato a Deus e grato à vida do meu pastor Leandro Ferrazoni, que sentiu de Deus naquele mesmo momento, levantar um clamor por mim. Oh, glória a Deus. E cada dia que eu acordo, meus amigos, eu acordo feliz. Eu acordo glorificando a Deus. Eu voltei uma nova pessoa. Eu voltei diferente, muito diferente. Onde eu vou agora, eu conto meu testemunho. Eu estou fazendo quimioterapia. Por caso, foi um tumor que estourou no meu intestino. Como eles arrancaram tudo, mas a doutora falou, não, Assis, você tem que fazer quimioterapia para não voltar de novo. Então, eu já fiz uma sessão de 2 semanas, 2 semanas de quimioterapia. Agora vai dar um intervalo. E vou fazer outras sequências. Mas graças a Deus eu estou fazendo, estou saindo forte de lá. Estou falando de Jesus para aquelas pessoas que estão ali fazendo quimioterapia para mim, contando meu testemunho, contando, gente chorando, gente se rendendo ao pé do Senhor. Oh, glória a Deus, e agradeço a Deus todo dia. Agradeço a minha esposa Edna de Moura Marino, que não desistiu de mim em nenhum momento. Ela orava a noite todinha, orando, clamando, orando por mim, e não desistiu. Quando o médico falou que não tinha mais jeito, que eu ia morrer naquela noite, e morri. Mas só que Deus me trouxe de volta e me ressuscitou. Jesus Cristo estava comigo. Eu lembrei da fé que aquele morador de rua falou para mim. Esses dias eu encontrei com ele, contei para ele, ele chorou, eu abracei tanto esse morador de rua, abracei tanto ele, porque eu lembrei da fé também, que ele tinha falado para mim. Oh, eu sou grato a Deus por tudo, e agradeço a cada um que ouviu esse testemunho meu, amigos que não sabiam o que tinha acontecido comigo, que moram em São Paulo, agora estão sabendo, tá bom? Agradeço meus familiares e meus irmãos em Cristo Jesus. E ficam todos com Deus. E fica com esse testemunho. Creia no Senhor Jesus Cristo. Que Ele salva, Ele liberta, Ele ressuscita. Ele é o Deus ontem, hoje e para sempre. Aceita Ele. Você que não serve a Jesus, aceita Ele. Ele é maravilhoso. Você passa essas coisas com Jesus bem leve. Agora, sem Jesus passar é ruim. Mas com Jesus, Ele no barco, Ele está com você. Igual Ele foi comigo lá, naquela cirurgia. Eu senti a 7ª pessoa naquela sala. 3 cirurgiões, 2 enfermeiros, um anestesista e Jesus Cristo, a 7ª pessoa, estava ali comigo. Eu precisava ter fé. E eu fui com muita fé.
E hoje eu louvo e glorifico o Senhor com alegria tão grande. Mais e mais de que eu já glorificava e já louvava o Senhor bastante. Agora eu estou mais ainda agradecido a Deus por tudo. Cada amanhecer, cada coisa. Agradeça a Deus por tudo que faz por você, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus filhos. Agradeça a Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é digno de louvor e de toda a glória. Aceita Ele como seu Salvador. Aceita. Aceita Ele. E vai adorar Ele, glorificar o nome santo dEle. Eu agradeço a cada um que ouviu meu testemunho. Deus abençoe a vida de cada um e crê nele.